Era uma sexta-feira como outra qualquer. Eu, Aninha, Beth, Clara, sempre tivemos uma ótima relação, um excelente entrosamento. E apesar de ter mais crianças na rua, sempre éramos os quatro para cima e para baixo, todos com 12 anos e estudando na mesma sala. Naquela sexta-feira, resolvemos brincar de jogo da verdade e fomos procurar um lugar tranquilo e, é claro, uma garrafa. Mas acabamos achando uma tábua Ouija e não pudemos conter a nossa felicidade. Já havíamos brincado de jogo do copo, jogo do compasso, mas achar aquela tábua era surreal. E por horas ficamos brincando na porta do Beto. E fizemos inúmeras perguntas. E é claro, já cansados daquela brincadeira que era óbvio que nós mesmos empurrávamos a pecinha, Clara perguntou. Fez aquela pergunta que todos queriam fazer, mas tínhamos medo. Algum de nós vai morrer amanhã? Foi um silêncio. Um olhou para o outro e olhamos para a tábua. E a pecinha foi direto para o sim. Nós quatro, como crianças, começamos a gritar e a correr. Jogamos fogo na tábua. As outras crianças davam risada e os adultos próximos se divertiam com a nossa palhaçada e o destino que demos para a tábua. Muito legal aquela sexta-feira. Mas triste mesmo foi o domingo, no enterro da nossa amiga Aninha. Meus pais sempre odiaram que eu ou meu irmão entrássemos no quarto deles sem bater. Várias e várias vezes os peguei em situações constrangedoras. Meu pai caía na gargalhada, se escondendo na coberta. E minha mãe vinha igual uma fera. Às vezes eu, às vezes meu irmão. Mas conforme fomos crescendo, começamos a entender. O tempo passou e aquele quarto sempre fechado. Sempre fechado. Até que ontem eu resolvi limpar. E acabei entrando direto. Não havia mais necessidade de bater na porta. E flagrei meus pais sentados na cama, me olhando. Meu pai sorriu. Minha mãe me olhou bem sério. Eu apenas respirei fundo, positivei com a cabeça. O meu irmão veio e eu apenas falei: tranque esse quarto e não abre nunca mais. E assim fizemos. Minha ex-aluna, com apenas 16 anos, tirou a própria vida. No caixão, ela parecia dormir, toda vestida de branco, com o aspecto de quem estava satisfeita, com o destino que dera para sua tão recente juventude. Muito feliz com a própria morte, era assim que seu semblante demonstrava. Entre seus braços, uma caixinha de música que ganhara ao nascer de sua bisavó, como herança. Uma herança que sua avó insistiu e brigou que fosse enterrado junto da neta. E assim foi. 5 anos depois, ao abrir o caixão, restavam apenas os ossos daquela linda jovem, mas a caixinha de música, o que causou pavor em sua avó, quando viu a caixinha de música nova, intacta, perfeita. No momento em que o coveiro admirado pegou a caixinha e abriu, a bailarina surgiu girando e dançando junto da música. A avó deu um grito exclamando "não!" e caiu morta com um ataque fulminante. Um ataque cardíaco ceifou a vida daquela velha senhora. É claro que a senhora foi enterrada com a caixinha de música entre seus braços, assim como a sua neta, sua mãe, sua avó, sua bisavó. Sou desses homens que cresceram no meio do mato, caçando onça, jacaré, pescando meu alimento. Boitatá, curupira, sereia. Eu acabava com a lenda era na bala. Mas numa tarde de muito sol, estava indo mais adiante dentro de uma trilha.
que dá num rio que fica muito distante e de difícil acesso. Mas onde eu costumava pescar, estava com muita falta de peixes grandes, dos graúdos. Então resolvi caminhar por algumas horas. Além do mais, meu barco já estava quebrado e eu precisava pegar alguma coisa para aquela noite pelo menos. Assim que avistei as pedras, já por volta das 21 horas, com o céu escuro, sendo iluminado apenas pela luz da lua, ouvi uma agitação na água. Larguei as minhas coisas e apontei a arma. Senti um frio na barriga, que subiu até a nuca, que nunca nos meus 54 anos eu havia sentido. Entre as pedras, uma mulher de cor amarelada, um amarelo forte, com aparência indígena, me olhava com seus olhos puxados e negros. Parecia assustada. Sabe quando uma pessoa tem hepatite? Era assim a cor dela. Só conseguia ver seus seios murchos, cabelos com aspectos cebosos e negros, mas a sua cor era demasiadamente amarela. Parecia ser cebosa também. Fiquei com a arma apontando, encarando aquela índia. Nunca tinha visto por ali, nem sabia de tribos indígenas naquela região. Seus olhos me olhavam fixamente. Senti meu tímpano direito se movimentar e de rabo de olho percebi que algo ou alguém me observava de dentro da água. Ah, era outra mulher, outra índia. Pude sentir ainda um terceiro olhar atrás de mim. Eu estava cercado, mas não me atrevi a olhar. Sabe aquela sensação que você vai ser atacado a qualquer momento? Eu não sabia o que fazer. A mulher, a primeira que eu vi, permanecia me olhando imóvel. Fechei os meus olhos por 5 segundos e foi o suficiente para ouvir o barulho do mergulho. Eu só vi o vulto nadando para dentro do rio. Aliás, se formaram 3 ondas. Era impressionante, as 3 ondas sendo iluminadas pela luz da lua. Só me apareceu silhuetas de grandes peixes. Sumiram dentro do rio, pelo mato dentro da água. Fiquei ali, parado, por um bom tempo, e voltei para casa. E naquela noite aprendi uma lição. Não é porque eu nunca vi e não acredito que não exista.